vocês deveriam ter feito a leitura das páginas aí 20 e 21 e respondido aí, trocando ideias da página 22. Tranquilo? Eu respondi. Vamos lá. Então, todo mundo está com o livro na mão aí na página 20? Vai começar as perguntas agora. Peraí, tio. Não é 22? Vou começar pela 20. Quem fez a leitura vai saber responder. Ah, misericórdia. Fala, Larga de prosa, rimos. Bom, pessoal, o que acontece? Ixi. Ô, Johnny, se você for me perguntar, eu não sei não, porque é difícil demais. É nada, moço. Nem Olha, pergunta. pessoal, se vocês observarem aí, o Weber, se vocês observarem aí, né, ele começou o conteúdo, o conteúdo aí, ângulos complementares e suplementares, falando sobre a noção de ângulo, né? Ele começou aí falando sobre o que é um ângulo, né? Aí ele colocou que um ângulo é o quê? E aí, o que ele colocou aí de definição de ângulo? Ele é formado pelo que aí? Duas linhas que que não duas são linhas não. coincidentes, que tem um ponto em comum. Isso, duas linhas não coincidentes que têm um ponto em comum. Esse ponto em comum eu chamo de quê, Cauã França? John. vai ver chegou. Em Cauã? Falar? Pode falar. Vértice. Vértice, né? Esse ponto Poxa, em comum eu chamo de quê? De vértice. Vértice. Então, um ângulo, ele tem o mesmo vértice. Desse mesmo vértice, partem duas retas com uma certa abertura entre uma e outra. Ô, Joanizeiro, Onde- fala qual é a página para nós aí. Página 20, atrasado. Valeu. Valeu. Certinho, pessoal? Então, um ângulo possui o mesmo vértice, duas aberturas aí que vai indicar o quê? Quantos graus tem de afastamento de uma reta para outra. Tranquilo? E esses dois prolongamentos de reta, né, que passam pelo mesmo ponto aí, nós chamamos de quê? De lados desses ângulos, lados do ângulo, ok? Então, o ângulo tem o mesmo vértice e possui o quê? Dois lados, ok? Agora, o que mais, pessoal? Usamos que objeto para medir ângulos? Uma régua. É uma régua, né? Mas o nome dessa reguinha é o quê? Transferidor. Usamos transferidor para poder medir os ângulos. Aí ele fez a demonstração aí, é melhor eu colocar aqui esse slide para vocês É mesmo. colocarem. Deixa eu ver se está por aqui. Calma. Oitavo ano, sétimo ano. Tem a medida maior. É a 20, né? Eita. É a 20, né? Ô, tio, Foi. quanto é que eu tirei na prova? Então não vai falar agora não, só vai falar na reunião dos pais. A reunião de pais, é isso mesmo. É que dia, Johnny? Já pra mim esconder o cinto de mãe pra mim tomar a surra. Segunda. Moço, cadê o trem? Sumiu aqui. Sexto, sétimo, oitavo. Geometria do sétimo. Deixa eu ver se é esse aqui. Johnny, eu sou a Oi. sua melhor aluna. Fizinho. Não fala coisa ruim pra minha mãe. Idade. E meu celular tá 30%. Se Johnny adiantar o passo, seria bom. Enviei. O meu E tá aí de não- 44, Será que deu? mas eu não tô Aí usando. foi passar inicial de novo. Olha, eu voltei na Johnny, hora. praticamente. Prontinho, Bora, prontinho. Neita, aparece. Pessoal, olha aqui. Geometria do sétimo ano, ângulos complementares e suplementares. O objetivo é falar
sobre o que são ângulos complementares e o que são ângulos suplementares. Mas ele coloca a noção de ângulo primeiro para falar disso, né? Então ele colocou aí o que é ângulo, a característica, né, do ângulo. Eu só não falei aqui, eu esqueci de falar da escrita de ângulo. Aqui eu posso ver que esse ângulo aqui, por exemplo, ele tem o vértice O. Ele tem aí o vértice O, você consegue perceber aí. E eu tenho aqui os lados desse ângulo aí. E esse A com o acentinho aí em cima, significa o quê? Que é a abertura, né, do seu ângulo. Então ele colocou aí o Azinho com o acento circunflexo aí em cima, tá? Então é comum você ter a leitura desse ângulo simplesmente assim, ó, O com o acentinho em cima, aqui, ó, porque o vértice é O, tá vendo? Então eu posso chamar de ângulo O. Ou então você pode fazer o seguinte, você pode chamar de POR e colocar o mesmo acento em cima, POR. Você pode também chamar de ROP, não obedecendo a sequência das letras, né? Então, e você coloca também o chapéuzinho em cima. Então, você tem aí 3 formas de você ler esse ângulo aqui. Tá? Você pode ler POR, você pode ler ROP e pode ver apenas ângulo O, que é essa primeira forma aqui que ele colocou, ó. Certinho? O que mais? Aí ele falou do transferidor, que é a ferramenta utilizada para você medir o ângulo. Aí como é que ele fez? Aquela barrinha, ó, que fica aqui, ó, no transferidor, sempre tem esse risquinho aqui que eu estou fazendo de vermelho aqui, ó. Sempre tem esse risquinho. O que que acontece? Você vai colocar esse risquinho aí no meio do transferidor, sempre no vértice do ângulo. Você vai colocar sempre no vértice do ângulo. Aí você vai fazer o quê? Aí você vai projetar isso aqui ou em 0 graus. No caso aqui, ele projetou em 180. Ele projetou em 180 e verificou que a reta que vai aqui do vértice A até o ponto B parou em 120. Tá vendo? Então, 180, 120. De 120 até 180, nós andamos quantos graus? 60. 60. Então, esse ângulo aqui, A, o ângulo A, mede quanto? 60 graus. Então, eu posso escrever ângulo A, assim, vale 60 graus. Ou então eu posso escrever como ele fez aqui, BAC é 60 graus. Se escrevesse CAB com o símbolozinho aqui em cima, igual 60 graus, também estava correto, ok? Ei, chega, tá fazendo um barulho. 60 graus, ok? Bom, mas aí nós temos, ó, característica dos ângulos e também o que? Classificação dos ângulos. Tem que memorizar isso aí, gente. Primeiro vamos falar do ângulo reto. Qual é a característica do ângulo reto? Ele forma um ângulo de quê? De 90 Ele é menor graus. que 90. Não. Ângulo reto é igual a 90. Ah, é verdade. O ângulo agudo que é menor que 90. Isso. Então, pessoal, o ângulo chamado de ângulo reto, né? É formado por os lados, né, desse ângulo reto são ângulos o quê? Perpendiculares, ok? Então, por isso que tem a formação aqui desse ângulo, ó, de 90 graus aqui, ó. Tá vendo? Ó, ângulo de 90 graus. Aí, o que que nós temos aí? A medida é igual a 90 graus.
o segmento DE, ó, DE, de D até E, é perpendicular ao segmento EF. Tranquilo? Então, claro que vai ter a formação de um ângulo de 90 graus quando isso acontecer, tá? De dois segmentos de reta forem perpendiculares um ao outro, tá? Então, vai formar um ângulo de 90 graus. Então, vai receber o nome de ângulo reto. Então, esse ângulo é reto. Já esses dois aqui de 15 graus e 45 graus são chamados de ângulos o quê? Agudos. Qual é a característica de um ângulo agudo? Oi. Tem medido o quê? Maior do que 0 e menor do que Mandou. 90. Ok, pessoal? Então, ângulo agudo maior do que 0 e menor do que 90. E o ângulo obtuso? O que acontece no ângulo obtuso? Eu tenho ali 135 graus e 103 graus. São medidas que são o quê? Maiores do que 90 e menores do que 180. Certinho, pessoal? Então, cuidado aí com essas características e essas classificações aí. Memorizem. Agudo maior do que 0, menor do que 90. Obtuso maior do que 90 e menor do que 180. Aqui, pessoal, vou voltar aqui rapidinho nesse ângulo que é chamado de ângulo reto. E, no caso, outra leitura que eu posso fazer é colocar assim, ó, DE. Aí tem esse símbolo aqui, ó, que significa perpendicular. Vamos colocar tem gente que fala que é um T de cabeça para baixo, né? É o símbolo de perpendicular. Então, o segmento DE é perpendicular ao segmento EF, tá? Só para terminar aqui a leitura de lá de cima. Aí, o que acontece aqui, ó? Em geometria dizemos, né, que duas figuras são congruentes quando têm a mesma forma e tamanho. Em particular, dizemos que dois ângulos são congruentes se eles têm a mesma medida em graus. Tá, pessoal? Então, coisas congruentes em geometria são coisas iguais. Então, olha só o que nós temos aqui. Eu tenho uma reta que vai de Q até T. Pode observar aí, ó. A reta que vai de Q até T. O que acontece? Dessa reta de Q até T, puxou uma reta do meio da reta Q e T até S e outra do mesmo ponto onde saiu a S fez a P. E aí, o que fez? Quando pegou o transferidor e mediu, deu 32 graus aqui, deu 32 graus aqui, tá? Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que os ângulos, assim, né? E a partir do momento que eu tracei essas retas aqui, S e P, formou um novo ponto, né? Que eu estou saindo com essas retas desse mesmo ponto aqui, ó. Então, chamou de R esse novo ponto. Então, do ponto R saiu outras duas retas e percebeu-se o quê? Que os ângulos formados aí nessas aberturas aí foi o mesmo. Então, os ângulos PRQ, por que PRQ? Porque ele fala assim, ó, o ângulo de P, que vai até o vértice R, e vai até o ponto Q. O ângulo é 32 graus. São congruentes, pois ambos têm medidas 32 graus. Quem é congruente a quem? PRQ é congruente a SRT. Ou eu poderia ler assim, QRP é congruente a TRS, tá? Com aquele chapeuzinho em cima, eu não posso esquecer, tá? São congruentes. Usamos o símbolo, aí temos aqui um sinalzinho de igual com o tiozinho em cima para indicar que dois ângulos são congruentes. Então, eu posso dizer que PRQ é congruente ao símbolo de congruência aí, ó, um sinalzinho de igual com o tiozinho em cima, a quem? A SRT. Tranquilo? Até aí tudo bem, né, gente? Aí a coleguinha falou assim, ó, esses ângulos não são iguais, esses ângulos não são iguais, já que têm
a mesma medida, por que então usar os símbolos, esse símbolo, né? Igual com o tiozinho em cima. Aí a professora falou, apesar de ambos terem a mesma medida, eles não estão na mesma posição. Por isso, ao invés de dizer que são iguais, dizemos que são o quê? Congruentes. Ok, pessoal? Então, congruentes para dizer que duas coisas têm a mesma medida. No caso de 32 graus, 32 graus. Pelo fato de estarem em posições diferentes, né? Eles não são totalmente o quê? Iguais. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos colocar eles com esse símbolozinho de congruência. Tranquilo? Rapidinho aqui. Deixa eu pausar aqui a... Pronto, retomei aqui, pessoal. Aí o que que acontece, ó? Não. É que Agora, hora você vai? podemos também aí, ó, entender congruência imaginando que se recortarmos o ângulo PRQ ao longo dos segmentos PQ e RQ, observamos que esse recorte se encaixa perfeitamente sobre o ângulo S, né, RT. Além da congruência, dois ângulos podem ter outras propriedades especiais, como nós vamos ver agora, pessoal. Olha só, ângulos complementares, é onde eu quero chegar. O objetivo aqui, claro, é falar sobre o que são ângulos complementares e ângulos suplementares, ok? Característica de um ângulo complementar, qual é? Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Observe aí, aqui eu tenho um ângulo de 65 graus e um ângulo de 25 graus. Se você somar 65 com 25, você vai achar quanto? Noventinha, né, não, tio? Vai achar 90 graus. Grau. Aí ele fez aqui a outra demonstração aqui, que seria um ângulo, que você já vê aqui que ele é de 90 graus, olha só. Mas ele foi repartido aqui de forma que, ao medir esse ângulo, deu 40 graus, e ao medir o outro ângulo, deu 50 graus. Então, também são ângulos o quê? Complementares, 50 e 40. 50 mais 40, 90. Ele fez ali uma demonstração, pessoal, de como seria algebricamente a representação de dois ângulos que são complementares. Então, ele chamou esse ângulo aqui de A e esse outro ângulo aqui em verde de 90 graus menos A. Por quê, pessoal? Pode observar o seguinte, esse ângulo aqui mede quanto? Eu estou riscando aqui, ó, 50 graus. E esse 40 aqui, se você for parar para pensar, ele é o resultado de quê? De 90 graus menos 50. Certinho, né? 90 graus menos 50 graus. Então, algebricamente, fica como esse ângulo aqui ele chama de A e o outro menor ele chama de 90 graus menos A. Então, pessoal, se você pegar o ângulo de A, somar com 90 graus menos o ângulo A, você vai achar o quê? 90 graus. Tranquilo, pessoal? Isso aqui é algebricamente, isso aqui é representando aí, através das medidas reais dos ângulos 50 graus, 40 graus, a soma de 50 mais 40, 90 graus. Mesma coisa com 65 e 25, são dois ângulos complementares, porém, um está separado do outro. Se você unir os dois, aí você vai ver a formação do ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto. Tranquilo? Então, vamos ver se memorizaram aí. O que são ângulos complementares? A soma tem que dar quanto? 90? 90. Só Cauã França que está na sala, né? Então, deixa eu ver a cara 90 desse povo graus. aqui. Deve ser, velho. Ah. Porque nós tá ligado? 90 É. graus. Tranquilo. Cadê a folha? Cadê o trem? Cadê o trem? Olha, tem muito nos pés de ar, viu? Uai, senhor. Ok. Pode. Ô, Johnny. Diga uma coisa. Me diga aqui
Cadê Saulo? Cadê Saulo? Tá aí? Saulinho de açúcar. Saulinho Mel. Saulo, Saulo, Saulo. Cadê? Não se manifestou ainda. Isso. Acorda, Saulinho de açúcar. Vou fazer uma pergunta para Saulo. Saulo, olha só, Saulo. Tá me Saulinho ouvindo, né? açúcar. Saulo, veja bem. Se tiver aí, né? Que eu acho que daqui a pouco ele caiu. Tem que ser Simone. Se for uma Mãe, Simone aí. mãe. Eu não sei se é muito perigoso eu dormir com o relógio, que eu vou botar um alarme aqui, ó. Ô, Johnny, Oi. eu tô respondendo quase todas que eu tô com fome. Quando eu tô com fome, eu Eu respondo. botar o alarme para 6 dias. E ele toca, Tranquilo. ele toca. Eu vou perguntar o seguinte, ó. Cadê Lara Nicole, então? Saulo não manifestou. Lara Nicole, ativa o som. Fala. Ó, Lara, vamos dizer o seguinte aqui, ó. Um ângulo, ele tem... Vou chamar aqui, ó. O ângulo de A mede 36 graus. Mede 36 graus. Você pode usar uma caneta, um papel, então se você souber de cabeça. E aí eu vou colocar aqui o ângulo de B, né, porque não sai o chapeuzinho em cima de B. Mais o ângulo de B, ele mede X. E A e B, o ângulo de A e o ângulo de B, eles são dois ângulos complementares. Se são complementares, a soma dos dois tem que dar quanto? Ai, professor, não sei nem pra onde vai isso aí. Ué, mas eu acabei de Pergunta ler de com novo aí, tio. vocês. Qual é a pergunta? Deixa eu ver. Lara, eu acabei de ler com vocês o que são ângulos complementares, qual é a característica. A soma dos ângulos, de dois ângulos que são complementares, tem que dar quanto? Tá no slide. Tem que dar quanto? 90, Pronto. O ângulo de A mede quanto? 36 graus. De B, você não sabe. Você vai descobrir agora. Só sabe que os dois são o quê? Complementar. Então, a soma dos dois tem que resultar em quanto? 180? Não. Presta atenção, presta atenção. Tá no Já sei qual é slide. já a resposta da vez, tia. Dois Tio, ângulos quer dizer. complementares, a soma é 90. E aí, me diga uma coisa, qual deve ser, Lara, a medida de B, que é X, para que eles sejam aí complementares? Não sei. Posso falar, tio? Melissa? Então, o ângulo de B é 54 graus. B é 54 graus, está correto? Mas é claro que sim. Exatamente. B é 54 graus, porque se A e B são complementares, e você conhece que a medida de A é 36 graus, 36 tem que somar com alguma coisa para dar 90, né? Então, claro que tem que ser o quê? 54 graus. Ok. Muito bem. Agora vamos ver aqui, ó. Vou só mudar ali as características. Eu vou colocar agora, cadê Luiz Gustavo? Vamos lá, Luiz. Ativa seu áudio, Luiz. O ângulo A, agora, eu vou anotar aqui, fazer outra medida aqui. O ângulo A agora mede 60... Johnny, Oi. Diane. Saulo falou que foi a internet dele que travou. 67 graus. E o ângulo de B mede X. Eles são complementares, Luiz Gustavo. São complementares. O ângulo de A, que mede 67, e o ângulo de B, que mede X. Qual é, então, a medida do ângulo B? 120? Peraí.
Cento e três, Johnny. Deu quanto? 23. 23. Está correto? 103. Está Tá. correto, né, pessoal? Então, o ângulo de X tem que valer quanto? 23 graus para que a soma aí, né, dê 90. Então, Lara, Nicole, deu para entender, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Você tem que fazer o quê? Para você descobrir essa medida de X, você pode pegar 90 graus e diminuir a medida que você conhece. Então, para você achar o ângulo de B, você faria o quê? Você pegaria 90 graus, porque os dois são complementares, então tem que dar 90 graus, e você diminui 36 graus, no caso lá de Melissa, ela falou 54 graus. Mesma forma, no outro exemplo, para achar o ângulo B, você ia pegar 90 graus e diminuir os graus do ângulo A, que é 67. E no caso, você ia achar o que o Luiz falou, 23 graus. Certinho? Deu para entender, né? Bora, Léo. Vai para a tela, Léo. Olha aqui, dizemos que 25 graus é o complemento de 65, da mesma forma que 40 é o complemento de 50. Vou fazer outra perguntinha aqui agora para Evelyn. Olha aí, Evelyn, presta atenção. Ele disse aí que 25 é o complemento de 65. Ou seja, quando eu falo que um ângulo é o complemento do outro, é porque tem que formar 90. Qual é o complemento de 40? É 50, porque falta 50 para completar 90. Então, Evelyn, qual é o suplemento... Não, o complemento, aliás, né? Estou falando suplemento. O complemento de 13 graus. Qual é o complemento de 13 graus, Evelyn? Aí eu vou voltar lá em cima. Dizemos que 25 é o complemento de 65. Ela falou que acha que tem um planejamento aqui. E aí, Evelyn? Aí eu tenho que pagar aquela conta ali. Ó, o complemento de 25 é 65, porque para completar 90 graus em cima dos 25, falta 65. Então, você vai me dizer qual é o complemento de 13 graus. Complemento ou suplemento? Complemento. Você tem 7? 77. 77. Está correto, gente? Sim. Está correto. Muito bem, Evelyn. Quando eu dizer assim, pessoal, qual é o complemento de tal ângulo, vocês vão pensar, opa, complemento, então é para formar 90 graus. De 13 graus, falta quanto para formar 90? Falta 77. Tranquilo? Aí, Andra, me diga aí qual é o complemento... Ô, Johnny, e suplemento? E suplemento faz como? Vamos falar agora de suplemento. Estamos ainda na parte de ângulos complementares. Já vamos entrar em ângulos suplementares. Aí, Andra, o complemento aí eu quero de 31 graus. Aí, Andra, qual é o complemento de 31 graus? Vamos ver? Deixa eu falar, Johnny. É a vez de Ayandra, cabecinha. Eu sei a resposta, o que não falar? Luiz Gustavo tava dormindo. Tava com sono. Tô terminando de fazer o cálculo aqui, professor. 59? 59. Está correto, gente? 59? Tá.
Está correto. Tranquilo, gente? Qual foi Não o se número que esqueçam. você falou? Quando eu falar de complemento, se refere a 90 graus. Complemento de tal ângulo, você tem que me dizer quanto falta para completar 90 graus. Ok, pessoal? Johnny, falta Fala um aí 10 pra mim, Johnny. minutinhos. Certo, vamos fazer agora Fala um aí ângulos. pra mim, Johnny. Quê? Fala um aí pra mim. Vou fazer agora ângulos suplementares, eu vou chamar o restante aí. Eu Não, não, cadê esse aí Johnny. complementar? De complemento, faz um de complemento pra mim. Tá bom, Cauã, então me Só diga aí, ó, passar um aviso, Cauã. falta só 10 minutinhos. Qual é o complemento de... Não, de 64 Depois eu também quero um, Johnny. graus. De 64 graus. Ih, Cauãzinho, vai. Meu Deus, De calma, 16 vocês é lento demais. 16 graus. 16 graus. 16? 16? Cadê os 16. Ui, 16 graus. Silêncio. Ah, nada não, que eu também sou burra. É que ele fez de cabeça. Eu já Às vezes a gente falei, corre. Cauã. Eu fiz de cabeça. E aí, mas não dá 16. Dá quanto? 20. Pode falar, Johnny. 16 não, Johnny, falei errado. 26. 26. 26. Exatamente. Ah, Eu 26. falei errado. Passou um. Na cabeça, Ei, 10, até 74, eu- 10, Ô, tio, 80. atenção Aí eu aqui pensei que era agora, só ó. 10. É Vamos 26. falar rapidinho, antes que acabe o tempo aí, sobre ângulos suplementares. Aí eu vou direcionar mais perguntas aí. Prestem atenção, ó. O que são ângulos suplementares? Vocês viram que os complementares, a soma dos ângulos era 90 graus. Agora, nos suplementares, a soma das medidas é 180 graus. Aí ele colocou aqui, ó, o ângulo de 120 com o ângulo de 60 são exemplos de ângulos suplementares. A soma de 120 graus com 60 graus dá igual a 180 graus. Aí ele representou isso aqui, como é que ficaria, né? Aí ele colocou o ângulo e aí ele separou aqui, ó, a reta, né? Ele colocou essa reta aí e separou por essa outra reta aqui, ó. Eu vou fazer aqui em vermelho para destacar da outra. Então, formou dois ângulos. A partir do momento que eu vou dividir uma reta dessa daqui, ó, assim, por exemplo, você vai dividir ela em dois ângulos, ok? A reta em si, ela já forma um ângulo raso, né? Um ângulo de 180 graus. Tranquilo? Agora, se eu dividir ela aqui em outro segmento de reta, aí eu já vou ter dois ângulos diferentes. Mas a soma deles sempre dá quanto? 180 graus. Então, ele colocou aqui 150 com 30, 180. Então, 150 e 30 graus são ângulos o quê? Suplementares. Não esqueçam, complemento 90 graus, suplemento agora é 180 graus. Tranquilo, pessoal? E aqui ele fez algebricamente, ó, ele chamou esse ângulo aqui, ó, de A. Esse ângulo aqui, ó, ele chamou de A. E esse ângulo aqui, ó, ele vai chamar de quê? De 180 menos A. Por quê? Se esse ângulo mede A, claro que esse outro ângulo você vai ter que pegar a medida de 180, que é todo esse ângulo aqui, ó, mede 180,